canal da Daniel Fraga, que ele fala sobre que o Brasil, a religião, ela prejudica o Brasil. E vocês vão entender por que a religião é um perigo no país, tá bom? Para as pessoas, vocês vão entender. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Também, tá bom? Vamos lá, vamos reagir aqui. O argumento central do vídeo. Então eu quero aproveitar o embalo do outro vídeo e fazer um vídeo explicando por que religião de fato é política, tem tudo a ver com política e por que a religião afeta todos, independentemente da sua crença ou se você é ateu. E você tem que se preocupar, se você for inteligente, com a influência religiosa no Brasil. Para começar, o Brasil é lotado de feriados religiosos, onde o país para, ninguém trabalha, todo mundo viaja, emenda e fica por isso mesmo. Como se não bastasse, querem instituir ensino religioso em escolas públicas, tudo às custas do dinheiro do contribuinte, do seu, do meu, de todo mundo. Além disso, projetos de lei absolutamente inúteis que gostariam de obrigar escolas a ter um exemplar da Bíblia, ou então instituir a matéria que ensina o criacionismo nas escolas. Aberrações como a recente proposta do Dia do Orgulho Heterossexual, proposta por um evangélico, insistência em colocar crucifixos ou cruz em todas as repartições públicas, quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a questão da pesquisa com células-tronco, cruz em todas as repartições públicas, quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a questão da pesquisa com células-tronco, os religiosos foram os primeiros a ser contra. Verdadeiro atraso. Novamente querendo impor a sua vontade sobre todos os demais, independentemente de seu credo. Também foram contra a decisão do Supremo em relação à união homoafetiva. A igreja não cansa de dizer que é contra métodos anticoncepcionais, ou seja, está ajudando a propagar gravidez indesejada e também DSTs, já que é contra o uso da camisinha. E uma das posições mais burras e estúpidas, né, dos religiosos é ser contra o aborto. E, infelizmente, a CNBB prestou um desserviço quando o governo propôs a discussão em torno da legalização do aborto, e eles foram um dos primeiros. Isso aqui que ele tá falando, gente, é muita verdade, tá? Muita verdade. A religião, ela é uma pedra de tropeço mesmo. Você percebe, eu falei em outro vídeo aqui, né? Que é onde o país mais religioso, ele é um país muito perigoso. Onde as pessoas não podem ter sua paz, nem mesmo para caminhar na rua. Ela pode ser assaltada, ela pode ser roubada. E são essas pessoas que acreditam em um Deus, né? Enfim, ou já fez parte de alguma religião, né? Então, se as pessoas fazem a maldade, pedem perdão a um Deus e elas ficam soltas aí, né? A justiça do nosso país não falha muito, né? As pessoas ficam acreditando muito na mudança do evangelho, da Bíblia, da religião na vida das pessoas e acaba que dando mais chance para essas pessoas fazerem mais a maldade por aí. E vocês vão entender depois por que eu falo tanto aqui do ateísmo e também do cristianismo. Vamos lá, vamos continuar. A ser contra. Resultado, o governo recuou. Tem um livro chamado Free Economics que defende a tese de que a criminalidade em Nova York caiu não pelo aumento da polícia ou maior preparo, mas sim pela legalização do aborto, o que faz todo sentido. Acabei de ver hoje na TV que nos abrigos, se eu não me engano, tem mais de 30 mil órfãos e nas ruas tem 24 mil menores de idade. Não teríamos essa situação se o aborto fosse legalizado. E ainda temos que aguentar diariamente declarações completamente estapafúrdias de religiosos, como por exemplo o bispo de Guarulhos, que diz que as mulheres são estupradas somente quando querem. Ou então um pastor infeliz lá na Flórida, Estados Unidos, que queria um cadastro de ateus para proteger os cristãos. Comparou os ateus a terroristas, skinheads e radicais islâmicos. Ou que tal um vereador de Vitória, Espírito Santo?
Não tem nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver. Nada a ver. Sobre esse negócio que tá falando aí, né, sobre... O pastor falou que... Sobre isso aí. Não tem nada a ver, né, gente? Misericórdia. Como é que o povo, né, interpreta as coisas assim, desse jeito? Sobre que o ateu tá incentivando essa maldade aí. Não, nada a ver. A gente não faz isso. Que quer construir um Cristo Redentor lá. Claro, com o seu dinheiro. Ou que tal esse líder de igreja evangélica, Aldo Bertoni, 85 anos, que abusava de fiéis. Dizia que elas seriam curadas com o que sairia do seu corpo. Bem esperto esse velho, hein? E bem burras as fiéis por acreditar nisso. Depois eu é que estou ofendendo os religiosos. E como se não bastasse a recente declaração da Mara Maravilha, dizendo que se a pessoa não pagar o dízimo, está roubando de Deus. Tudo isso são constantes agressões à inteligência humana. E os religiosos que me responderam no outro vídeo simplesmente ignoram. Não, deixem os religiosos coitados lá, em paz. Os ateus são agressivos. Então, que tal essa? O Nando Reis admitiu em uma entrevista que é ateu. Em seguida, recebeu uma enxurrada de insultos e agressões de religiosos. Cadê o seu ensinamento de amar ao próximo? Cadê o amor ao próximo? Da outra face, né, gente? Que esses religiosos vivem aí, não só prega, mas não vive, né? Eu percebo que quanto mais fanático, menos o sujeito segue aquilo que ele defende. Talvez por isso ele se agarre com tanto afinco à religião, justamente porque é do dele próprio. E para finalizar, um estudo nos Estados Unidos que mostrou que a religião atrofia o cérebro. O hipocampo de pessoas religiosas diminui com o tempo. E a pesquisadora atribui, entre outras... Nossa, gente, isso aí eu não sabia. Porque elas ficam com a mente parada ali, né? Sem questionar, sem se perguntar mesmo, né? Sobre a mudança mesmo que a religião traz para o país. E não traz nada, né? Não traz mudança nenhuma. Você vê, cada ano que se passa só piora. Se a religião fosse uma solução de melhorar a vida das pessoas, não estaremos na vida que a gente estamos. E a gente estamos no mesmo barco, né? Diante de quem é religioso ou não. Causas a redução do hipocampo, há uma angústia ao conflito entre o comportamento do indivíduo e o que prega a religião. Ou seja, essas transgressões gerariam uma angústia enorme e o estresse disso liberaria um hormônio que reduziria o hipocampo. E também quero recomendar um vídeo do Felipe Pondé, uma entrevista que ele deu ao Roda Viva, onde ele afirmou que a busca da perfeição é uma das formas mais poderosas de desumanização. Aí eu pergunto, quem é que busca a perfeição? A religião. Então, conclua por você mesmo. Em um país onde 87%... É verdade isso aí. A religião busca muito pela perfeição. Busca tanto a perfeição nelas que elas se querem tornar as outras pessoas perfeitas também. Ou não é à toa que eles ficam pensando no 100% num céu, né, perfeito, ali morar na eternidade, sempre vai ter só felicidade, não vai ter morte, não vai ter dores, não vai ter nada. Porque eles querem ter o tempo todo, quer ser o perfeito, quer tudo do jeitinho deles, né? Mas não dá, né, gente? Não dá. Não nascemos assim, jamais vamos ser assim. Das pessoas considera religião parte importante das suas vidas e a religião influi diretamente nas decisões políticas, inclusive no resultado de eleições. Não só é um direito, como é um dever de todo ateu, agnóstico ou quem tem o mínimo de inteligência para perceber que a religião causa um dano irreparável na sociedade, combatê-la e defender ao máximo o Estado laico. Então deixem de ser ingênuos, a religião é sim um instrumento de controle político, de controle inclusive do pensamento, e o único mérito da religião é criar mais e mais escravos. Pessoas... É verdade.
elas querem transformar a religião em uma massa para te controlar, para não ter números de homicídios, para não ter números de abortos, ou, né, terem, enfim, contra essas coisas erradas aí, abusos, né? Mas você vê que a religião, né, com as pessoas com a religião estão sendo piores, né? Você vê que um país mais religioso é onde tem mais isso. Que não conseguem pensar por si próprias e preferem seguir dogmas. E para provar isso, eu vou deixar alguns comentários que já recebi nesse tempo todo, algumas pérolas de religiosos. Vocês